Pessoal, mais uma vez estamos aqui na aula de fatores edáficos e agora para encerrar vamos falar da parte biológica do solo. Tá? Então nós temos a rizosfera, quando a gente pensa em plantas, tá? Lembrando, nosso foco aqui são os vegetais, a gente está na aula de ecologia vegetal. A rizosfera é a região do solo ocupada pelas raízes das plantas e sua microbiota associada. Então se você olhar aqui essa figura, você vê em laranja a raiz, mas está vendo todo esse arbúsculo que tem aqui? Isso é fungo. E dentro aqui tem micro-organismos, pode ter bactérias, vírus, protozoários, tem milhões de coisas aqui. Toda essa região é chamada de rizosfera. Se a gente olhar a ponta de uma raiz, olha quantas bactérias nós temos. Certo? Então, a planta não está sozinha do solo, não depende só da química e da física do solo, da biologia também. Então, toda essa região aqui a gente tem a raiz, e toda essa região ao redor da raiz é a rizosfera. E é uma alta interação entre a raiz e os micro-organismos. As plantas secretam nutrientes, as bactérias, os fungos também, e elas vão um controlando o crescimento do outro. Como que é a interação? A planta geralmente ela cultiva micro-organismos. Esse fenômeno é chamado de priming effect. Tá? Como que funciona? Aqui nós temos o carbono fotossimilado, ou seja, produzido na fotossíntese. 60% dele vai para as raízes. Desse, 50% é utilizado na respiração, ou seja, liberado na forma de CO2, e 50% no crescimento. Desse 50% de carbono que foi para o crescimento da raiz, parte é exudato, ou seja, liberação de matéria orgânica para o ambiente, que vai estimular o crescimento de micro-organismos. Consequentemente, os micro-organismos respiram mais. Se eles respiram mais ácido carbônico, maior liberação de nutrientes para as raízes. Está entendendo a relação? Ela pode produzir um mucigel, que fica ao redor da raiz, para impedir o contato físico entre a raiz e o grão de solo e não machucar as células, que vai ser liberado na forma de matéria orgânica, que vai ser consumido também pelos micro-organismos e pode entrar em decomposição, liberando CO2 pelos micro-organismos, e parte forma tecidos, que quando mortos também viram matéria orgânica. Então tá vendo? A planta ela libera carbono, quase 50% do seu carbono que foi para a raiz, no solo para estimular o crescimento de micro-organismos, e esses micro-organismos vão liberar os nutrientes que as plantas precisam. Isso é o cultivo, o priming effect. E os micro-organismos também secretam hormônios como AIA, ácido indolil acético, que é uma auxina, de crescimento vegetal, além de disponibilizar nutrientes para as plantas. Aqui tem uma tabela, tá, que mostra o número de propágulos vezes 10 a sexta gramas numa rizosfera e no solo. Então aqui no trigo e aqui no pinus. Vamos ver aqui em trigo. Olha quantas bactérias. Na rizosfera, na região da raiz, eu tenho 1.200 vezes 10 a sexta por grama. Já no solo bruto, sem raiz, você tem só 53. Actinomicetos, 46 na rizosfera, 7 no solo. Fungos, 1.2 na rizosfera, 0,1 no solo. Protozoários, 0,0024 na rizosfera, que vai se alimentar de bactérias, 0,001 no solo. Então tá vendo a diferença? Na rizosfera eu tenho muita diversidade de micro-organismos. Então isso há muito tempo vem sendo estudado e observado pelos cientistas. E hoje a preocupação é entender como que esse mecanismo funciona. Aqui tem um esquema. Então você tem matéria orgânica viva e matéria orgânica morta, tá? Living Organic Matter. Então, na matéria orgânica viva, você tem raízes, bactérias e fungos. Então como que funciona? As raízes liberam exudatos, ou seja, matéria orgânica viável, tá? Que é solúvel e de fácil decomposição, então ela libera carbono orgânico, por exemplo, glicose, sacarose. Ela vai ativar, ou seja, estimular bactérias que vão crescer. As bactérias liberam substâncias que estimulam os fungos, é uma cadeia de fenômenos. Os fungos, que têm a maior maquinária bioquímica do planeta, vão liberar enzimas que vão degradar a matéria orgânica recalcitrante, ou seja, aquela insolúvel, dura, como, por exemplo, a lignina, a suberina, matéria orgânica que não entraria em decomposição facilmente. Os fungos têm essa capacidade. Eles vão liberar, então, matéria orgânica solúvel, que serve tanto para as próprias bactérias e também nutrientes, como nitrogênio e fósforo, para o crescimento das plantas. Então, lembra que o maior problema é nitrogênio e fósforo. Carbono para a planta não é problema, ela tira da atmosfera na fotossíntese, mas nitrogênio e fósforo é. Então, quando a concentração de nitrogênio e fósforo está baixa no solo,
ela faz todo esse processo, ela cultiva os micro-organismos para que eles liberem nitrogênio e fósforo para ela. Então ela dá carbono para as bactérias e para os fungos crescerem, para eles poderem liberar. Claro, parte desses nutrientes voltam para os micro-organismos? Sim, mas tem aqui uma relação entre eles, tudo bem? E um dos mais famosos são as micorrizas, tá? Que vem do grego mico, rhiza, raízes. E aqui nós temos Albert Bernard Frank, que é o pai da micorrizologia. As micorrizas estão nos registros fósseis de 400 milhões de anos. O estudo científico só começou em 1885 e teve coevolução com as plantas. As plantas não chegariam no ambiente terrestre sem as micorrizas. Toda essa parte de coevolução eu falo lá na aula de botânica, na parte de sistemática vegetal de evolução das plantas. Busca esse vídeo lá. Então temos alguns tipos de micorrizas, tá? De acordo com a biologia do solo. A arbuscular, a ectomicorriza, ectendomicorriza, a arbutoide, a monotropóide, a ericoide e a orquidoide. Tá bom? Aqui tem algumas características delas, bem? Mas não vamos entrar nesses detalhes não. Vamos ver algumas. Então as micorrizas arbusculares, chamadas de MA, que são chamadas também de vesículo arbusculares, geralmente formado pelo filo Glomeromicota. Tá? O Glomeromicota é um filo de fungo, também tem um vídeo sobre essa aula aqui no canal. O filo Glomeromicota ele é específico de micorriza, só existe micorriza. A gente olha essa figura, tem raiz, olha aqui os esporos e crescendo as hifas dos Glomeromicota. Tá? Esse filo representa 80% das micorrizas, existe em todos os grupos de plantas, especialmente em solos com pobres em fósforo, então elas são especialistas em fósforo, e participaram da evolução da planta. Então como ocorre? A arbuscular, ela forma um arbusto, tá vendo? Ela vai entrando nos canais intersticiais entre as células, aí ele entra numa célula e cresce, ele se alimenta dessa célula. Olha aqui formando um arbúsculo, tá vendo? Então se você entrar, isso aqui é uma célula vegetal da raiz, e olha um arbúsculo aqui dentro, isso aqui é um glomeromicota, tudo bem? É um fungo que está crescendo ali. Temos as ectomicorrizas, geralmente formado pelo filo Basidiomicota, que é o filo dos cogumelos. Eles penetram na região intercelular do córtex, formando a rede de Hartig, principalmente em clima temperado. Então, quando você tira mudinhas, às vezes você vê tudo isso. Ai, fungou. Não, isso é necessário. Ele é primordial para o crescimento da planta. Então, olha aqui, tem esse manto de hifas ao redor da raiz. E essas hifas, elas penetram no interstício entre as células. Ele não penetra na célula, diferente da arbuscular. Tá? Formando essa rede. Às vezes essa rede cresce tanto que a raiz não tem contato com o solo. O único contato com o solo é via hifas. Tá bom? Se você olhar aqui, ó, olha que linda essa rede de Hartig. Parece até uma construção de uma aranha, né? A teia. E a raiz está ali dentro. Olha lá. Tá vendo? Ela não entra na célula, só entre as células, como se fosse uma capa. Tá, professor, mas como que a planta vai absorver os nutrientes? Via fungo. Então o fungo absorve nutrientes e passa para a planta. Tudo bem? Temos as ectendomicorrizas, que tem a rede de Hartig e penetração intracelular. É uma mistura. Ocorre nas coníferas, né, nos pinofita, e nós temos ali o filo ascomicota, aquele filo que forma aqueles copinhos. Tudo bem? Geralmente ele cresce na base das raízes das plantas. Né, o asco, o ascoma, que é essa parte reprodutiva. Então, se você vê, ele forma a rede de Hartig ao redor, porém ele penetra também na célula. Não chega a formar um arbúsculo como aquele outro. É diferenciado. Você pode chamar de arbúsculo? Sim, mas é diferenciado. E ele cresce também. Tudo bem? Ele é uma mistura. Temos as micorrizas arbutoides e monotropóides, que ocorrem na ordem Ericalis, também tem penetração intracelular e ocorrem em plantas aclorofiladas. Tem essa monotropódia, ela não faz fotossíntese. Toda a matéria orgânica que ela precisa vem da decomposição desses fungos. A gente chama isso de micoheterotrofia, ou seja, heterotrofia pelos fungos. O fungo decompõe a matéria orgânica e passa toda a matéria orgânica e os nutrientes para a planta. Ela não realiza fotossíntese. Algumas orquidáceas também têm, e a ordem Ericalis. As micorrizas ericoides ocorrem na família das Ericaceae, é específico com a planta, de espécie específico, e ela vai fazer o quê? Aumenta a concentração de nitrogênio e fósforo nos tecidos vegetais. Então aqui você tem a Calluna vulgaris, e aqui você tem a Pesizella, que é um fungo isolado da Callumella vulgaris. Então tá vendo aqui, ó, esse é o fungo que cresce nela.
E temos as micorrizas orquidóides, que ocorrem na família das orquidáceas. A colonização também é intracelular e também ocorre uma micoheterotropia, ou seja, no início da germinação da orquídea, ela depende totalmente desse fungo para crescer. E quando ela vira adulta, tem uma inversão, aí o fungo depende da planta. E se não tiver esse fungo, não germina. Tá? Se você olhar, a semente de uma orquídea é extremamente pequena, você tem pouquíssima matéria orgânica para crescimento, matéria de armazenamento. Logo, quem que vai dar todo o conteúdo para a planta conseguir crescer até realizar a fotossíntese? É o fungo. Tudo bem? E quais são as funções dessas micorrizas, então? Primeiro, a absorção de nutrientes. Então, você imagina, olha isso aqui, a raiz é o laranja. Agora, olha o tamanho desse arbúsculo. Então, imagine a superfície de contato do fungo com o ambiente. Quantos nutrientes a mais o fungo absorve? E ele passa para a raiz, ou seja, ele aumenta a absorção de nutrientes pelas plantas. Os micro-organismos, as micorrizas, sintetizam substâncias que vão promover o crescimento das plantas e também fazem a proteção. Essa rede protege contra predadores, tá? Ela pode produzir substâncias químicas que impedem esses predadores de vir predar a raiz, evita parasitas, outros fungos, outras bactérias e também protege a planta de substâncias tóxicas. Então, se tem algum metal pesado, algum pesticida na raiz, no solo, em pequenas concentrações, tá bom? Não é também em altas concentrações, então não vai pensar que colocou a micorriza, pode jogar pesticida que tá tudo bem? Não, não é. Ele consegue absorver e não passar para a planta, tudo bem? Baixas concentrações. Ok? Então essa aqui, pessoal, foi nossa visão sobre o solo, a biologia, a química e a física dele e como que isso é importante para a ecologia vegetal, para a manutenção dos ecossistemas. Ok? Não deixa de dar seu like, bons estudos e até a nossa próxima aula. Abração!